Beleza, tá gravando. Então, como eu estava falando, né, na questão 2 aqui, a parte de ponteiro. Ponteiro é uma das partes mais difíceis para quem está começando com programação, porque não dá para você ver. Quando você está estudando inteiro, quando você está estudando string, você dá um printf lá, você dá um scanf, você consegue ver. Só que ponteiro não. Ponteiro você está trabalhando a nível de memória. Então, assim, o seu programa ele te dá uma saída de ponteiro. Se você utilizar ponteiro ou não, dependendo do que for, a saída em tela ou que você entra no teclado é a mesma coisa, né? Até agora a gente tem feito esses programas aí sem utilizar ponteiro. Depois a gente começou agora ponteiro, né? Mas vocês estão vendo que basicamente é a mesma coisa. É vetor, só que agora é alocar dinamicamente, mas continua sendo vetor. É matriz, só que agora é alocar dinamicamente. Para o exterior, para o usuário, não tem diferença, né? Você fazer com um vetor ou um vetor alocar dinamicamente por meio lá do malloc, do calloc, por exemplo. Então é isso que torna difícil, é que a gente não consegue ver isso, tá? Já aproveitando o gancho aqui, falando da ideia de alocar matrizes, né? Qual que é a ideia de alocação de matrizes? Vamos lá. Aqui no slide, esse começo aqui. Tá. Aqui já fala, mas basicamente como é que é a alocação de matriz, né? A alocação dinâmica de memória para matrizes é realizada da mesma forma que para vetores, com a diferença que teremos um ponteiro apontando para outro ponteiro que aponta para o valor final. Então, aqui, na verdade, quando a gente faz a alocação de matrizes, você tem um ponteiro para ponteiros, tá? É por isso que a gente usa lá 2 asteriscos. Aqui embaixo vai ter uma implementação, né, para uma matriz bidimensional M por N, ou seja, uma matriz que tem N linhas e N colunas. A estrutura de dados utilizada é composta por um vetor de ponteiros, correspondente ao primeiro índice da matriz. Então, eu tenho um vetor de ponteiros, né, que seria aqui M ponteiros. Deixa eu dar nome aqui, deixa eu ver quanto que ele utilizou, se deu o nome aqui. Na verdade, pediu para o usuário digitar MN. Não vou conseguir escrever aqui na tela. Inclusive, professor, sempre quando a gente for tratar de matriz, a gente vai considerar que ela é bidimensional, né? Sim, matrizes são elementos bidimensionais por definição. Vetor é um elemento com uma única dimensão, tá certo? Tranquilo, ok. Beleza. Então tá, deixa eu ver como é que eu faço aqui para escrever na tela. Deixa eu pegar meu pente aqui. Então, beleza. Ali está falando que é uma matriz, matriz M por N, tá? Vamos falar aqui, por exemplo, que o meu N, o número de linhas da matriz é 3, e o número de colunas é 2. Então, basicamente, eu vou ter uma matriz desse tipo aqui, ó. Quer ver? Bem mais ou menos, mas a nossa matriz é esse aqui, né? Tem 1, 2, 3 linhas e tem 1, 2 colunas. Então, voltando aqui ao nosso exercício. Vou botar nessa tela aqui. Beleza. A estrutura de dados utilizada neste exemplo é composta por um vetor de ponteiros, ou seja, a gente vai ter um vetor de ponteiros. Qual que é a ideia de vetor? Fala para mim. O que significa um vetor? Ele vai armazenar vários valores numa variável só, digamos assim. Beleza. Pode ser de tipos diferentes? Não. Não. Homogêneo. Não. Beleza. É homogêneo, que significa o quê? Um vetor, na verdade, são vários elementos do mesmo tipo. Então, aqui está falando para a gente, ó, que essa estrutura aqui que vai guardar uma matriz, né? Ela é composta por um vetor de ponteiros, ou seja, eu tenho vários ponteiros ali
que vão corresponder ao primeiro índice da minha matriz. Então, aqui, ó, qual que é o primeiro índice? O número de linhas, certo? Ok? Certo. Beleza. Então, aqui, ó, o que eu vou ter é o seguinte. Eu vou ter um vetor, né? Que o vetor de ponteiros que corresponde ao número de linhas da matriz. Então, na verdade, eu vou ter aqui, ó, deixa eu escrever isso aqui, um ponteiro P1, um ponteiro, deixa eu colocar aqui, P2 e um ponteiro P3. Mas para que eu teria mais de um ponteiro? Vamos chegar lá, tá? Ok. Sendo que em cada ponteiro aponta para o início de uma linha da matriz. Então, aqui, ó, cada ponteiro. Escrever aqui com a reta aqui, para ficar melhor. Cada reta. Esse ponteiro aqui aponta para o início dessa linha. Esse ponteiro aqui aponta para o início dessa. Tá? Deixa eu ver. Aponta para o início dessa linha. E esse ponteiro aqui aponta para o início dessa linha. Beleza, então tá. Sendo que cada ponteiro aponta para o início de uma linha da matriz. Em cada linha, existe um vetor alocado dinamicamente, correspondendo ao segundo índice da matriz. Então, aqui, ó, o que eu vou ter, na verdade? Vamos aqui para o nosso código para a gente entender. Então, o programa aqui com as inclusões, as definições de constante, né? Aí aqui ele vai começar a declarar as variáveis. Eu tenho o n, que é o número de linhas da matriz, o n, que é o número de colunas, o i, que ele vai utilizar aqui provavelmente no for, né? Vai ser a variável de controle. E ele declarou aqui, ó, um float asterisco, asterisco, matriz. Ou seja, é um ponteiro para ponteiros, né? Se eu tenho um único asterisco, é um ponteiro. Então, se eu tenho mais um asterisco, significa que é um ponteiro que aponta para o outro ponteiro. Ele começa o código falando o seguinte: digite o número de linhas e colunas, né? Pede o usuário para digitar. Eu digitei lá, por exemplo, 3 e 2, igual está aqui no Paint, né? Ele vai ler lá, vai fazer uma verificação, né? O número de linhas ou o número de colunas é menor do que 1, porque não dá para ter uma matriz com 0 linhas ou uma matriz com 0 colunas, né? Se for, ele vai dar um erro. Beleza, não é não. Então, agora, vamos alocar as linhas da minha matriz. Repare que na hora de alocar, o que ele faz? Ele faz o seguinte. A variável matriz, que ela é um ponteiro para ponteiros, ela vai receber o seguinte. Eu vou dar um malloc. O que o malloc faz? Vocês lembram? Ele aloca. Ele pega um espaço na memória. Mas ele não inicializa. Boa, beleza. Lucas, já vou aproveitar, vamos melhorar esse conceito. Como é que eu inicializaria isso aqui, por exemplo? Por que você falou que o malloc não inicializa? Ele só dá o espaço, ele não troca o que tiver lá dentro. Já para você fazer isso, você usaria o calloc, que é quase a mesma coisa, a diferença é que você vai usar uma vírgula dentro do parêntese lá, e que ele vai inicializar tudo com um 0, e não vai tirar o lixo que tiver lá. Beleza, excelente, excelente. Então já aprimoramos nossa ideia aqui. Vamos usar o malloc, né? Eu sei que o malloc eu tenho que falar qual que é o tamanho de alocação que eu vou fazer. Para simplificar, a gente usa o size of, né? Para falar o seguinte, olha só, não quero ficar sabendo se um inteiro ele tem 8, 16 ou 32 bits. Eu quero que você faça o seguinte, de acordo com o tamanho que você usar aí, aqui no caso a gente está falando de float, né? Aloca o tamanho correspondente a um float asterisco, ou seja, a um ponteiro para float. A quantidade de endereço aí que você usar para um ponteiro para floats, você vai alocar para mim, né? Isso que significa o size of float asterisco. Aloca para mim o tamanho de um ponteiro para float, tá? Só que eu não quero apenas um, não. Eu quero que você aloca para mim M.
que aqui no caso são 3, tá certo? Então aqui eu vou alocar 1, 2, 3 ponteiros para variável do tipo float, tá certo? E aqui, como a gente viu, né, o malloc ele retorna lá um void, que pode ser um tipo qualquer. Então, na verdade, quando eu for usar o malloc, aqui antes eu vou transformar, né, meio que transformar esse ponteiro para o tipo que eu quero. Então, isso aqui, ó, é um float asterisco asterisco, ou seja, ele vai ser um ponteiro que aponta para outros ponteiros. Ficou claro isso aqui? Que é um... Oi? Professor, a gente faz o tamanho de um float porque o que a gente pode colocar dentro dessas linhas e colunas são números reais, certo? Exato. Ok, tá. Beleza? Então tá. Muito bem. Aí aqui, ó, ele vai simplesmente testar se conseguiu alocar isso aqui belezinha, tá? Senão ele vai dar um erro. Continuando aqui. Repare que agora, ó, ele vai alocar as colunas. Por quê? Aqui ele fez... Professor, a gente colocou isso tudo dentro da matriz, certo? Me explica como é que funciona? Ali, matriz igual... Aham. Mas lembrando, a matriz aqui, por enquanto, ela é um ponteiro para ponteiros. Então, eu não fiz nada ainda com a matriz em si. Eu simplesmente aloquei aqui primeiro as linhas da matriz. Ok? Mas o que que teria lá nesse float asterisco, asterisco, matriz, por enquanto? Nada? Nada. Por isso aqui, por enquanto, é um ponteiro, tá? Então, não armazena até terminar de preencher tudo, por enquanto. É? Não, não vai preencher nada. Vai preencher no for. Você vai pedir para o usuário ir colocando os elementos que vai ficar nessa matriz. Se for fazer um programa completo, por exemplo. Aí você vai pedir, aí ele vai pegando e vai colocando na matriz. Aqui, o que eu fiz aqui, Vitória, né, dentro desse malloc aqui, m vezes size of, na verdade, vamos de novo. Vou interpretar o que a programação está falando para a gente. Aloca aí uma quantidade de memória para mim. Eu quero que você aloca o equivalente ao tamanho de um ponteiro para float. Mas eu não quero um, não. Eu quero um m. Que aqui no meu exemplo são 3. Então, aqui eu estou falando, ó, aloca para mim o equivalente ao tamanho de 3 ponteiros para float. Repare que eu estou falando de ponteiro para float, né? O que tem dentro de um ponteiro? O endereço. Então, na verdade, aqui ele só falou o seguinte, olha só, tem 3 posições de memória aqui que aponta para cá e para cá na memória, ok? É como se fosse assim, tipo, para cada linha eu estou colocando um tamanho total de memória que eu consigo aguentar. Isso, eu estou apontando para cada linha da minha memória dentro da memória do computador. Tá. Porque o computador, né, a gente pode pensar como se fosse algo contínuo, não é verdade? Uhum. No exemplo lá, né, até da aula passada eu falei, como se fosse um armário que cada posição ali é uma memória. Não tem ali, dá para você fazer como se fosse uma matriz, né? Então, o que seria o equivalente a uma matriz? Ah, essa posição aqui para baixo vai ser a primeira linha, essa posição aqui para baixo vai ser a segunda linha, essa posição aqui para baixo vai ser a terceira linha. Então, essas 3 posições aqui, ó, vai ser primeira linha, segunda linha e terceira linha, ok? Ok, pode continuar. Beleza. Então tá. Aí aqui a gente simplesmente vai testar se não deu erro, né? Questão de memória, se ele conseguiu alocar. Muito bem. Então, eu aloquei os ponteiros para as minhas linhas da matriz, tá certo? Agora eu vou alocar as colunas. Repare aqui que eu vou fazer um for ó, de 0 até m. Lembrando, m é o número de linhas. Tá vendo aqui, ó? Então, para cada uma dessas linhas, o que eu vou fazer? Olha só. A matriz I, aqui no caso, o endereço I, ele vai receber o seguinte. É um float asterisco. Eu vou alocar um tamanho de memória equivalente ao float, tá certo? Só que multiplicado por n. Então, vamos interpretar isso aqui de novo. Eu quero... Oi? Alguém falou alguma coisa? Não, né? Eu quero alocar o tamanho equivalente a um float. Repare que agora é um float, não é mais um ponteiro para float. Então, aloca para mim o equivalente a um float. Dentro de cada quadradinho aqui, ó, eu vou guardar o número do tipo float, tá? Só que eu não quero que você aloca um só, não. Eu quero que você aloca n. N aqui no meu caso é quanto? 2. 2. Então, aloca para mim, ó, 2 posições de memória, seria isso aqui, equivalente à minha linha, né? Isso aqui vai ser
você vai atribuir esse ponteiro à minha matriz I, ou seja, a posição I da minha matriz, né, lembrando que ela vai de 0 a 3, ela vai receber esse ponteiro aqui, tá certo? Se por acaso isso aqui for nulo, eu falo de novo que foi, que deu um erro de memória, tá certo? Então, basicamente, voltando aqui. O índice matriz é o número da linha? Isso. Para cada linha aqui agora, tá? Vamos por etapas. Deixa eu tentar melhorar ainda mais essa explicação. Vai fazer o seguinte. Ao invés de representar assim, deixa eu mudar a representação. Que eu vou fazendo aos poucos aqui, para vocês vão entender melhor. Como é que eu represento aqui? Só pensar aqui para não falar para vocês algo que vai piorar a explicação. Beleza. Tá, então vamos lá. Então eu vou começar. Usuário, digite o número de linhas e colunas, né? Que seria MN. Então o usuário veio e digitou 3 e 2. Beleza, vou pular isso aqui que é só para verificar se não teve erro. Aí eu vou vir para essa linha. Essa linha aqui, ó, ela vai fazer o seguinte. A matriz, a minha matriz, ela vai receber uma alocação de memória que é equivalente ao tamanho de um ponteiro para float. Só que eu não quero apenas um ponteiro para float, eu quero N. No caso, como o usuário digitou 3, eu vou alocar aqui uma matriz que tem 3 ponteiros para um ponteiro de float. Então, basicamente, o que eu vou fazer aqui nesse ponto é o seguinte. Vou vir aqui e vou alocar dessa forma aqui. Professor, eu imprimi o livro do Luiz Damas que você colocou lá no classe 1. Eu fui ler, depois que eu acabei de ver a aula do Leandro, porque eu entendi batatinhas, aí eu fui ler para ver se eu entendia mais. Um negócio que facilitou muito a minha pré-compreensão, vamos dizer assim, foi que ele falou que o ponteiro, ele aponta, ele não, por exemplo, ele não é uma variável, ele aponta para onde aquela variável está. Boa. Ele é a única coisa que faz, ele aponta, por isso que chama ponteiro, vamos dizer assim. E os exemplos do livro também de ponteiro tá muito bom, professor, tipo, deu para entender bem da hora. Aquele livro é bem legal. Pois é. Aqui até foi bom vocês terem falado isso, por quê? Porque se não entender esse conceito de ponteiro, né? Porque, assim, vamos falar, não que ponteiro seja simples, mas o conceito de ponteiro é fundamental para você conseguir chegar aqui na matriz, tá? Então, se não entender essa ideia que o ponteiro ele não tem um valor, mas ele tem um endereço da variável, aí fica, é quase impossível a gente entender esse conceito aqui, tá certo? Tá, vamos terminar aqui, que depois, se precisar, eu volto um pouquinho nesse ponteiro. Então, até agora, o que a gente fez foi o seguinte, né? Eu tenho a minha memória aqui, agora deixa eu até tentar desenhar a memória. Não vai ficar bom desenhar isso, não, porque eu acho que vai confundir. Vamos assim mesmo. Tá. Então, até agora, o que eu fiz aqui, né, até esse ponto que a gente está... Vou ajeitar aqui. Até esse ponto aqui, ó, matriz, né? O que foi que isso aqui recebeu? A matriz, ela recebeu 3 ponteiros para um ponteiro de float. Então, a minha matriz, por enquanto, ela é isso aqui. Meu elemento matriz, ele até então é um vetor que tem 3 ponteiros. Ou seja, ele tem 3 elementos que estão apontando ali para a memória, né? Em 3 endereços diferentes de memória, tá certo? Muito bem. É certo falar, tipo assim, que nessa linha 24 a gente meio que alocou espaço. Sabe aquela tabela que você fez? A gente alocou espaço para aquela tabela inteira? Não, só para as linhas, por enquanto. Para as linhas, tá. Ok? Só para as linhas. Beleza. De novo, vou pular isso aqui, que isso aqui é só para ver se teve erro, tá? Vocês estão vendo meu mouse aqui, né? Beleza. Pois agora, não é obrigado a sinalizar isso não, né?
para o usuário, eu coloquei, para não ter que fazer esses testes todos, eu sempre coloco assim, acima de tal valor, ou então não coloque acima desse, sempre mais que zero, para evitar problemas. Eu sempre coloco assim. Não precisa fazer esses testes, não, né? Não obrigatório, né? Aqui o Leandro coloca, porque, tipo assim, não dá para você ter certeza que o usuário ele é inteligente ao ponto de, né? Misericórdia, o negócio está escrito, não é possível. Eu coloquei acima de zero, ele zero. Não é possível. Tá bom, então. Vão começar a se surpreender quando vocês começarem a desenvolver software, vocês vão ver. Muito bem. Então tá, voltando aqui para não perder. Isso aqui é só para verificar se deu certinho. Aí ele pula agora para alocar as colunas. Aqui meio que eu aloquei só as linhas, né? Como é que ele aloca as colunas? Eu não falei que a minha matriz, isso aqui está representando um vetor com 3 elementos? Não é isso? Sim. Beleza. Então, para o elemento 0 até o m, o meu m é 3, né? Então, eu vou o 0, elemento 0, 1 e o 2. Para cada um desses elementos, o que eu vou fazer? Ó? O elemento i dessa matriz, né, seja o 1, o 0, o 1 ou o 2, ele agora vai receber o seguinte, eu vou alocar a memória, tá? Equivalente ao tamanho de um float, só que eu não quero só 1, eu quero n. Aqui no caso o usuário digitou 2, então eu vou alocar memória equivalente ao tamanho de um float, tá certo? E isso aqui vai ser um ponteiro. Então, aqui agora, o que eu vou ter? Eu vou ter um outro ponteiro. Que vai apontar para a região de memória aqui, ó, que tem dois elementos do tipo float, tá? Isso aqui é o ponteiro, ok? Então tá. Para cada linha dessa tabela aqui, então, eu vou fazer isso. Eu vou alocar o equivalente ao tamanho de 2 floats, tá certo? E o ponteiro disso aqui vai estar no elemento i da matriz, que seria um ponteiro aqui também. Muito bem, fiz isso, testei se deu certo para o elemento i, eu incremento o i. A próxima vez, né? O próximo elemento da minha matriz também vai alocar um tamanho equivalente a um float, só que 2 vezes esse tamanho, que é exatamente isso aqui, tá certo? Vou alocar o equivalente a 2 floats e vou colocar no elemento de índice 1, tá certo? Fiz o laço de novo, o i incrementou para 2, o elemento de índice 2 aqui da matriz, eu vou alocar para ele também 2 elementos do tipo float, beleza? Então, aqui, o que tem, na verdade, quando eu aloco uma matriz, é que eu faço 2 ponteiros, tá? Um ponteiro vai apontar aqui para cada um do início desses elementos e um outro vetor com o ponteiro para cada um aqui desses ponteiros das linhas. Então, é como se fosse um ponteiro para as linhas e outro ponteiro para as colunas. Ficou claro isso aqui? Pouco. Começou a Peraí, um de cada vez, por favor, que eu não estou fazendo isso. Não sei se sou eu. Como é que é? Tá dando muito eco na minha voz, não sei se sou eu ou se é você aí. Deixa eu ver. Só pra mim, gente? Melhorou? Não, acho que era do dela. Acho que era do dele, Vitor. Beleza, então. Era o meu? Melhorou agora? Sim. Então, professor, tipo assim, porque eu comecei a fazer um pouco de sentido, mas por que a gente só não aloca espaço para as colunas, então? Por que a gente aloca um espaço para a matriz? Tipo, onde está sendo esse espaço? Ele tá. Porque ele não sabe quantas colunas tem ainda. Então, por que a gente está alocando espaço para esse ponteiro 1 ali, por exemplo, sabe? Entendi. Não, Se você colocar um único espaço contíguo, é meio como se fosse um vetor, né? Não é uma matriz. A diferença de um vetor para uma matriz é que o vetor tem... A matriz tem 2 dimensões, não é? Certo. Certo? Beleza. Então, no caso, se eu fizesse só um alloc com todos os elementos, né? Ali no caso seriam 6 elementos, na verdade você estaria alocando um vetor de 6 elementos, não a matriz, entendeu?
Quando a gente está trabalhando com matriz, eu tenho que ter um ponteiro para as linhas e outro ponteiro para as colunas. Onde vai parar esse espaço que eu aloquei lá para matriz, na linha 29, 24? Não entendi a pergunta. Como... Porque, tipo assim, quando a gente faz essa coisa que você fez agora, de alocar duas colunas, espaço para duas colunas, a gente já alocou espaço para duas colunas, que é o que a gente vai usar. Só que aí a gente alocou um espaço antes para a matriz ali, tipo, das linhas. Só Aqui, que você onde fala? que vai esse espaço? Aqui? Na 24 ali, ó, a gente alocou espaço para as linhas. Só que o que a gente quer mesmo é o espaço para as colunas. Para as linhas e para as colunas. Mas qual que é a diferença? Tipo, nas colunas vai ter, tipo assim, vai ter o total que a gente precisa já. Vamos, sei lá, tipo, tem 8 bytes ali nas colunas ali no total. Cada espacinho ali. Hum. Aí, isso tudo já tá alocado dentro da linha. Vitória, tipo assim, vamos pensar, se você abrisse, no caso ali, só as colunas. Quantas são as colunas? São duas colunas. Então, se você fosse abrir só duas colunas, iam abrir só, vamos dizer, dois espaços. Aí precisa das linhas, porque aí quantos elementos você vai poder armazenar? É a linha vezes a coluna. No caso ali, você pode armazenar 6 elementos, porque são 3 linhas e 2 colunas. Então, você pode armazenar 6 elementos. Se você abrisse espaço só para coluna, você poderia armazenar somente 2. Aí não seria uma matriz, seria um vetor comum. Isso. Então, mas por que eu guardo esse espaço, tipo, na 24 eu guardo esse espaço na matriz? Eu não poderia fazer só um vetor e aí depois Aqui eu não aplicar esse estou guardando espaço na matriz, eu estou apenas guardando espaço para os ponteiros das linhas. Eu não criei a matriz ainda, entendeu? É como se a gente estivesse dando Tá vendo? Olha só, eu transformo ele em um float asterisco asterisco, ou seja, é um ponteiro para outro ponteiro. Então, na verdade, o que eu estou fazendo aqui eu estou criando ponteiro para esses caras aqui, ó. É como se eu desse, tipo, uma memória total que cada ponteiro pode usar, e aí as colunas depois decidem quanto de memória que eles vão usar. Exato. É porque, tipo assim, você Beleza. concorda que o usuário ele poderia ter feito, por exemplo, ao invés de duas colunas, eu poderia ter criado quatro desse tipo aqui, ó. Certo. Deixa eu fazer um pouquinho melhor aqui. Professor, para poder ficar um pouquinho mais didático, o ponteiro, por exemplo, o ponteiro de ponteiros. Vamos colocar que ele é o cara que dá informação, vamos dizer assim. Ele indica onde, no caso, um ponteiro de ponteiros indica o cara que vai te dar o endereço certo. Vamos supor. Isso. Eu chego Exato. lá, exemplo, eu estou entrando numa empresa, aí tá lá, tá um moço lá. Esse é o ponteiro de ponteiro. Eu chego e falo assim, eu quero encontrar alguém que vai me dar tal informação. Aí ele fala, então é o ponteiro ali. Aí esse ponteiro de ponteiro te encaminha para o ponteiro que te dá a informação que você quer. Isso. Boa. É tipo Obrigado. isso. É É tipo tipo, chega isso. uma empresa, Aquele eu cara não te quero a dá pessoa informação. Ele te que vai me dar fala essa quem vai te dar informação. informação. Entendeu? Sim. Você chega lá para pedir informação para uma pessoa, só que essa pessoa não tem a informação que você quer. Aí ele te encaminha para a pessoa que tem essa informação. Exato. É tipo isso. Exato. É tipo isso. Entendeu? Vitória, nessa primeira linha aqui na 24, quando eu faço matriz, eu estou simplesmente fazendo isso aqui, ó. As minhas 3 linhas, elas vão começar nesse ponto aqui, nesse ponto aqui, nesse ponto aqui da memória, ok? Certo. Tá. Só que eu não estou falando se tem 3, 2, 4 ou 5 colunas, entendeu? Eu estou simplesmente falando assim, ó, a linha começa aqui, a linha começa aqui, a linha começa aqui. Mas quantas colunas tem essa linha? Mas por que a gente alocou espaço, então? Porque a gente aloca para a linha e para a coluna. Porque se eu Como falar assim, ó, aquela coisa do aloca para total. mim para 2 colunas só. Mas aí é 2 colunas, mas quantas linhas quer que aloca também, entendeu? Tá, ok. Acho que foi. Então, essa primeira linha é para isso. Ela simplesmente vai lá assim, ó, na linha 24, né? Ó, cria para mim 3 elementos que ele é do tipo ponteiro para ponteiro. Então, a gente vai criar aqui 3
variáveis que ela não guarda valor, mas ela guarda 3 endereços de onde é que vai começar os elementos da minha tabela, entendeu? Ok, tá Certo? fazendo sentido, tá indo. Beleza, beleza. Fiz isso. É o que está desenhado aqui. Depois, eu tenho que vir falar, para cada linha, quantas colunas que você vai usar. Então, para cada uma das linhas, estou fazendo aqui no fórum, para cada linha, eu vou fazer o seguinte. Eu vou alocar aqui, N elementos do tipo float, ok? N não é o meu número de colunas, que no caso seria 2. Aham. Então, eu vou vir aqui agora e fazer o seguinte, para o meu primeiro elemento, né, que seria o elemento do índice I0, aloca para mim 2 elementos do tamanho de um float. Então, ele vai vir aqui, para esse ponteiro é local. Beleza. Para esse cara, a partir daquele momento que ele está falando ali, que é o início da linha, vamos alocar mais 2 elementos do tipo float, que eu sei que é onde seria equivalente às minhas colunas, tá? Então, minha linha começa aqui e eu tenho mais 2 colunas ali, terminou essa primeira linha da matriz, ok? Beleza. Beleza. Volta aqui no for, vai incrementar, né, o i. Aí na segunda linha agora eu vou fazer a mesma coisa. Aloca para mim mais 2 elementos do tamanho de um float. Beleza. Então quem vai apontar para o início disso aqui é aquele ponteiro que eu fiz aqui em cima, aqui, lá na linha 24. Maravilha. Vamos passar para o próximo, tá? Porque aqui eu aloquei foi 3, né? O próximo aqui vai alocar para mim de novo 2 elementos do tamanho de um 2 elementos do tamanho do float. Beleza, então aqui para essa linha agora também, eu posso fazer 2 elementos do tamanho de um float. Agora sim, terminou, não deu erro em nada, eu aloquei aqui, uma matriz com 3 linhas e 2 colunas, certo? Esse primeiro elemento, ele aloca só as linhas, tá? Beleza, você falou ali quais são os endereços que vão começar a linha, mas qual que é o tamanho, né? A partir daquele endereço, quantos que eu tenho que pegar? Na linha 33 que vai te falar. A linha 33 vai vir, para cada linha sua, aloca para mim o equivalente a 2 floats, que vão ser as minhas colunas, ok? Acho que, tipo assim, esse negócio que a Vitória falou, tipo assim, a gente tá alocando um tamanho pra linha 1 ali. A gente aloca um tamanho X, um tamanho grande, só que a gente tem que ver as colunas depois para saber realmente quanto de tamanho a gente vai usar. Exato. Exatamente. Ok. Por Ai, isso, graças a Deus. tá melhor a compreensão? Ai, melhorou muito, eu não tava entendendo nada. Aí tá, depois dessa linha, repara que ele já vem e libera. De novo, você tem que ir linha por linha, né? Porque cada linha aqui é um ponteiro, e dá um free na sua matriz, tá certo? Depois você libera a matriz como um todo, né? Esse cara aqui. Aproveitar aquele fórum antigo mesmo? Como é que é? Eu poderia fazer o free da matriz e ele no próprio for que tava antes? Não faz sentido, porque você já vai alocar e desalocar ao mesmo instante. Entendi, ok. Ok. Então aqui ele vai desalocar, né? Se eu fiz aqui, se eu dei um malloc. Cadê? Eu dei um malloc aqui dentro do for, então eu tenho que ter para cada um deles um free. Eu dei um malloc aqui também na linha 24, então para esse malloc aqui também eu tenho que ter um free, tá certo? Então, basicamente, o meu programa, né, se eu fosse ler os valores aqui para cada elemento, ele ia ter que vir aqui na linha 39, né? Então, por aqui, eu ia colocar o meu programa, né? Pedir o usuário para digitar cada elemento, guardar na matriz, fazer um cálculo ali, sei lá, calcular uma média, somar as linhas, o que for. Depois que eu fiz tudo isso e dei um resultado na tela, aí eu venho e libero os espaços de memória aqui embaixo, tá? Então, esse programa aqui, igual a gente está falando, se você executar ele, não vai fazer nada, porque vai lá na memória do computador, alocar sua matriz, logo já desalocar em seguida e terminar o programa. Então, isso aqui não gera nada na tela. Entendi. Tá claro? Ok. Professor, Beleza. chegou numa dúvida minha quando eu estava fazendo. Uhum. Quando eu fiz a função e fiz um programa. No caso, teve uma que estava até procedimento e tal. Aí eu fiz com void. Porque, né? Aí o que eu fiz? Dentro da função, eu coloquei para o programa imprimir o resultado. Eu nem lembro qual que era agora, mas ele imprimiu tudo bonitinho.
Aí eu tentei primeiro usar o free no final do programa, lá, tipo, antes do return zero. Return sucesso, né, no caso. E eu mandei lá. Aí ele falou assim, não identificamos tal variável. Aí eu falei, porque não está no programa, está na função. Aí, antes de terminar a função, eu coloquei o free lá dentro da função. Aí deu certo. Você deu uma alloc dentro da função? Uma alloc era para alocar dinamicamente a matriz. Aí eu criei a função para alocar a matriz. Aí dentro dessa função que eu aloquei, eu retornei, eu imprimi o valor e desaloquei. E o programa executou perfeito. Eu tinha um programa principal. Entendi. Tá, não. Dentro desse programa, eu mandei ele fazer uma função. Aí, dentro dessa função, ele imprimiu o resultado esperado. Só que quando eu mandei ele desalocar no programa, ele falou que não tinha essa, por exemplo, essa variável. Eu falei, porque está na função. Isso. Aí eu desaloquei dentro da função e deu certo. Isso, é o que a gente fala de escopo, né? Alguém sabe falar para mim qual que é a diferença entre escopo local e escopo global de variáveis? Alguém sabe? Eu acho que quando, por exemplo, tem a função lá em cima. Aqui, ó. A partir daí, essas variáveis MN servem para o programa inteiro. Para o programa inteiro dentro do main, tá? Sim, isso, dentro do main. Então, agora, você tem que... Acho que tem alguma coisa que ele colocou, conste, sei lá o quê, conste um tipo, por exemplo. Eu não sei fazer isso, mas eu acho que é isso que o Leandro faz nos programas dele, eu acho que eu reparei. Conste alguma coisa e o tipo. Eu acho que é isso, não é? Isso. O que é o escopo, né? As variáveis, dependendo da forma que você declara ela só pode ser usada dentro do escopo dela. Aqui no caso. O global pode ser acessado de qualquer programa, de qualquer procedimento, e o local só dentro do procedimento que você criou ela. Boa, isso aí, Caio. E o que seria isso, né? O local seria como se fossem essas variáveis aqui, elas têm escopo local dentro da função main. Como eu declarei as variáveis int, mn e dentro da função main, em qualquer parte da função main eu posso utilizar elas, tá? Aqui dentro. Se eu falar int i aqui, ou quiser utilizar o m ou n, eu consigo. Deixa eu ver um exemplo aqui. Deixa eu ver se tem alguma declaração aqui. Não tem. Mas, por exemplo, se dentro desse for aqui eu vier e declarar uma variável, posso fazer isso? Declarar uma variável dentro do for? Pode, mas ela só funciona a partir daí. Beleza. A partir daqui, não. Ela só funciona dentro do for. Se eu vier aqui declarar um int j, por exemplo, vocês vão ver que só dentro desse escopo aqui do for que ela vai funcionar. Se eu chamar ela aqui, por exemplo, nesse ponto aqui, j igual a 0. Vocês vão ver que o compilador vai falar o seguinte, não existe j não. Por quê? Como você declarou dentro do for, o escopo dela é local dentro do for. O que seria uma variável global? Uma variável global é uma que você pode usar em qualquer parte do seu programa. Como é que eu declaro ela? É só você vir aqui antes do int main, dá para eu vir aqui, por exemplo, debaixo dos defines, posso vir escrever int m e n. Como ela está fora de tudo, fora de qualquer função aqui, então eu falo que ela tem um escopo global. Qualquer função, qualquer local do seu programa, você pode utilizar ela, tá certo? Beleza? Tá. Mas tem como a gente fazer alguma coisa fora do int main? No caso aqui que a gente está fazendo, não, né? Porque tudo que a gente faz está dentro do int main. Exato, tudo está dentro do int main. Beleza? Mas, por exemplo, essa variável, se você declarasse aqui, por exemplo, uma int var global igual a 0. Eu poderia usar essa variável var global dentro do main. Se eu criasse outra função aqui, eu poderia usar essa variável dentro dessa função. Em qualquer função que eu criasse, eu poderia usar essa variável. Entendeu a ideia agora? Tá. É como se a gente tivesse um programão, ela fosse parte do programão, e dentro desse programão ela pode ser usada dentro dos vários programinhas. Exato. Se eu criar uma função aqui, eu não posso usar esse m, concorda? Porque o m está dentro do main, não é isso? Isso. Se eu criasse essa variável aqui, fora de tudo, né? O int var global, eu poderia usar ela tanto dentro do main,
quanto dentro das funções que eu for criar aqui no meu programa, no meu arquivo. Beleza? Onde que eu teria que declarar? A gente declara ela fora de qualquer função aqui, ó. Por exemplo, na linha 9 aqui, ó, se eu quisesse declarar na linha 9, seria uma variável global. Entendi. Mas aí é só declarar normalmente ou tem que colocar igualzinho faz aqui, ó. Stat e const? Não, o const é só para falar que é uma constante, na verdade, tá? Aí é um conceito diferente, porque aí não pode mudar o valor, tá? Se fosse uma variável, aí ia ser aqui fora. A gente não usa porque é complicado trabalhar com variável global, porque pode dar muito problema, né? Que às vezes você cria uma função, muda o valor aqui sem perceber, pode dar muito problema. Inclusive, até uma curiosidade aqui, tinha um carro da Ford que ele deu um problema na questão do acelerador, né? Porque o carro hoje ele é basicamente todo eletrônico embarcado, que a gente fala, né? Um chip que você programa ele, adivinha qual linguagem você programa um chip normalmente? C. O carro da Ford, ele dava um problema no acelerador, que tinha hora que ele acelerava e travava. Mesmo se soltava o pé do acelerador, o carro continuava acelerando. Quando eles foram ver, era problema de uma variável global do software. Foram abrir o software para ver, tinha mais de 1.500 variáveis globais. Agora imagina você mexendo num software que tem 1.500 variáveis globais, ou seja, em qualquer lugar do software que você chamar aquela variável, o software vai aceitar, não vai falar que está dando erro. Era basicamente, na causa raiz do negócio, variável global. O cara estava mexendo uma variável que nem sabia dentro da função. O que aconteceu? O carro acelerava e não parava. Ficava acelerando quase que infinitamente. Infinitamente não, até batendo a traseira de um caminhão e parava. Mas era problema de variável global dentro do software do sistema lá de aceleração. Aí você imagina o cara, a moral dele depois disso, tadinho do cara. Nunca mais foi levado a sério. Todo mundo vai parar para poder desconfiar do trabalho dele. É, verdade. Beleza. Oi. Só fazer um comentário. O Felipe fez uma pergunta no chat. Você quer que leia ou você quer que veja aí? Deixa eu abrir aqui, porque o chat estava aberto. Cadê o Felipe? Felipe, pode ler para mim, por favor, Vitória? Se não alocar as colunas no endereço dos ponteiros P1, P2 e P3, não vai ter nada? Ah, tá. Se não alocar as colunas nos endereços, não vai ter nada. P1, P2 e P3. Estou falando daqui, né? Se não alocar, a gente teria um vetor só, não? Na verdade, teria só... Vai ter um espaço ali para 3 variáveis, só que aí, no caso, você não pode alocar os 6, que não vai ser uma matriz, vai ser Exato, você vai alocar 3. Você vai ter, porque você alocou na memória ali um espaço, mas meio que você não sabe onde é que esse espaço termina, porque você está alocando por um tamanho de um ponteiro, então você está esperando aqui, em P1, P2 e P3, outro ponteiro. Só. Então você vai ter isso. 3 espaços na memória que estão apontando para um lugar que espera um ponteiro também. Basicamente isso que você vai ter. E o Diogo fez uma pergunta perguntando o que é Cadê o null? Null serve para quê? E eu também queria saber, que ele fala, tipo, matriz igual a null, o que é esse null? Beleza. Imagina o seguinte, o ponteiro ele tem que apontar para algum lugar na memória, não é? Por isso chama ponteiro, não é verdade? Certo? Tá. Como é que seria? Porque a gente sempre tem um elemento nulo, né? A matemática, quando você quer falar que é uma quantidade que não existe, não é 1, não é 2, você usa o 0, não é? Isso. E o endereço? Qual que seria o endereço que não existisse? Seria o 0? Mas 0 existe o endereço. 0 existe. A primeira posição da memória é o 0. Então, para eu falar com o endereço, né? Eu quero fazer com que um ponteiro não aponte para nenhum lugar. Eu vou mandar para onde? Mandar apontar para qual endereço? Número negativo ou alguma coisa assim? Não existe endereço negativo, né? O 0 a gente já viu que não... É para isso que serve o null. Exato, para isso que serve o null. O null é para você falar assim, é um ponteiro que não aponta para lugar nenhum.
como você não pode mandar ele para negativo? Porque não existe endereço negativo. Você não pode mandar ele para o final da memória, né? Além da memória. Também não pode, porque não existe. E você não pode mandar ele para o zero, porque o zero é o primeiro endereço, então você manda ele para o null. Null significa um ponteiro que não aponta para lugar nenhum. Certo? Professor, então eu sempre vou ter que colocar, sinalizar? Como assim? Nos programas eu vou ter que colocar o null. Vai ter que colocar o null? Você tem que testar, né? Igual aqui, por exemplo, eu estou testando. Você repara que sempre depois a gente faz um malloc, eu testo se aquilo é igual a null. Por quê? Se for igual a null, significa que o meu malloc não funcionou. Vou imaginar o seguinte, um caso extremo. O computador aí de vocês, imagina, deve ter 4, 8 ou 16 GB. Vamos pegar um exemplo 4, para ficar mais fácil. Seu computador tem 4 GB de memória, eu mando alocar 6. E aí? Não vai dar, confere? Eu não posso alocar mais do que eu tenho. Então, nesse caso, se eu pedisse para o meu computador alocar 6 GB de memória, eu não ia alocar, e o que ia ter dentro da matriz? Ia ter um null, tá certo? Então, sempre que eu mando alocar alguma coisa, eu testo se aquilo é igual a null. Se for igual a null, eu sei que eu tenho um erro aqui, ó, que a memória não foi suficiente. Eu não consegui achar na minha memória aquele espaço que eu pedi para alocar. Tá claro? Ele basicamente serve para isso. Não tem essa memória necessária? Só isso? Isso. Exato. Tá vendo que sempre ele dá esse erro, ele testa se foi igual a null. Se for igual a null, é porque ele não conseguiu alocar. Se não conseguiu alocar, é porque não tem memória suficiente. Entendi. Ok. Beleza. Beleza. Mais alguma dúvida? Professor, quando eu quiser encerrar um programa, assim, tipo, ó, igual criou ali a condição, se for igual a null, aí para encerrar, aí a gente tem que retornar. Aí quando a gente retorna, já encerra? Se a gente Nesse retornar caso, alguma coisa pro... em qualquer ponto aqui, ó, por exemplo, vamos falar que eu tentei alocar a matriz aqui. Por algum acaso, eu não tinha memória suficiente. Então, eu vou testar aqui, ó, a matriz é igual a null. Se eu não tenho memória suficiente, o que ele retornou aqui foi null, né? Porque isso aqui ele está pedindo para retornar um ponteiro. Se não tinha como eu apontar para o endereço de memória, então ali dentro tem null. Eu vou fazer o teste, isso aqui é igual a null. Vou escrever na tela, memória insuficiente, e vou dar um return, né? Um return, ele retorna para a função que chamou. Como isso aqui já é a função main, o que vai fazer com o programa? O programa vai acabar aqui mesmo. Como você deu um return aqui no main, o programa termina e nem executa a parte de baixo. Ou seja, o programa sai nesse ponto aqui. Certo? Entendi. Mas, por exemplo, existe um comando, é o return que é o comando para encerrar, caso aconteça alguma coisa? Tem um comando, se não me engano, é exit mesmo. Mas não é comum a gente terminar um programa do nada, assim, né? Porque imagina, por exemplo, agora a gente está usando aqui, né, o Meet. Tá, é um programa que está na internet, mas beleza. Por acaso, se eu vier e digitar qualquer coisa errada aqui, o programa sumir do nada. Você vai achar que foi? Por exemplo, no trabalho prático do módulo 1, a gente fez a calculadora. Aí a gente colocou lá assim, digite um número de 1 a 4, 1 para adição, 2, adição, tá. Se eu quisesse, por exemplo, se ele quisesse sair dali, ele fez a continha, aí ele voltava para o menu inicial, para fazer mais uma operação, se ele quisesse. Aí ele fez o primeiro, ele fala, não, já fiz o que eu tinha que fazer, quero sair. Aí ele tem um comando, por exemplo... Mais comum é o return. Você dá um return e fala que aquela operação terminou ali. Ah, tá. Então, tá? Porque o return você consegue, inclusive, retornar um código, né? Geralmente é 0, ou seja, se qualquer software aqui chamar o seu software lá dentro, né, por meio da função intmain, e retornou 0, ele sabe que a execução foi feita com sucesso. Você der um exit, não vai retornar nada, simplesmente fecha ali e terminou. E professor, ali na linha 26, o Leandro tinha falado que dava para usar um stdr. Como é que usa? Um std-error? eu também não sei fazer isso. Ele mostrou na aula. Ele tinha comentado o stdout e stdin para fazer o fgets, só que aí ele falou assim que dava para usar um stderr ali para apontar que teve um erro. Ele, na aula da última terça-feira, ele mostrou lá, tá? Não, na aula 2 gravada. Não, na aula gravada, professor. Ele comentou. Na gravada. Não, ele mostrou na aula online também, como é que usa. Mostrou? Mostrou. Mostrou?
Mostrou? Gente, eu tava Acho que na aula, eu não vi isso não. Mas eu estava na aula, eu vi, gente. Você mostrou o STD-erro lá. Mostrou mesmo. Mostrou. Vixe. Eita. Gente, a memória tá tão boa igual do meu computador, Depois misericórdia. dá uma olhada lá. Beleza. Beleza? Tá. Mais alguma dúvida? Na 12 eu acho que por enquanto não. Beleza. Mais alguma dúvida geral? Pessoal que está aí na sala? Professor, nos nossos programas das atividades, a gente não precisava do realloc, né? Só do malloc mesmo era o suficiente. Não O precisa. realloc é para caso depois que ele tivesse pedido, ele precisasse de mais espaço? Exato. Em que tipo de situação isso acontece? Deixa eu ver. Onde é que você usa um realloc? Por exemplo, você está... vamos pensar que é tipo uma fila de pedidos de um restaurante, certo? Sim. Beleza. Aí você está alocando, porque imagina só, você vai fazendo na forma de um vetor, né? Como é que é o seu máximo? Porque o vetor eu tenho que declarar quantos espaços de memória que eu vou usar, na verdade. Tipo, Sim. verte 50, né? Tá, mas e se 50 for pouco? Às vezes vai ter dia que no restaurante vai ter mais 50 pedidos. Vai ter vezes que vai ter só 1, 2, eu estou alocando 50. Qual que é a ideia da alocação dinâmica? Você pode alocar ali um valor, e à medida que aquilo for aumentando, você vai realocando. Então, por exemplo, você pode começar um pedido do restaurante com uma alloc com apenas um endereço de memória para o primeiro pedido, certo? Uhum. À medida que aquilo vai aumentando, entrou outro pedido, você dá um realloc, agora você coloca 2 elementos. Saiu um pedido, agora você só ficou com um na fila. Você dá um realloc e diminui aquilo. Entendeu a ideia? Você pode ir alocando à medida que você vai precisando. Entendi. Né? Porque nesse caso, não seria que dá um free. Porque você tem um pedido, depois entrou outro. Né? Você não vai dar um free nesse aqui antes. Você vai simplesmente aumentar o tamanho que você precisa. Então, aí você usa um realloc. Continuando com aquele mesmo endereço ali. Entendi. Beleza? Eu pedi um exemplo mesmo didático, porque eu não pensei em nenhum. Eu falei, quando você está trabalhando com memória, fica mais difícil você pensar ali em nível de memória, né? Por isso que é um pouco mais complicado a gente entender esses conceitos, que eles não são visíveis, né? A questão do ponteiro. Muito bem. Professor, Oi. ele tinha comentado alguma coisa, tipo assim, que quando era igual a null, agia como se fosse um malloc, uma coisa assim. Por que isso acontece? Porque o quê? Por que isso acontece? Como que isso funciona? Eu não sei disso. Eu não sei do que você está se referindo, na verdade. Galera, que ele Quando falou é igual malloc? que agia igual um malloc, quando era igual a null. O que era igual a null? Memória ali. Vocês lembram, gente? Vitória, alguém pra me ajudar? Não foi void, não? Que falou do malloc, é o tipo void? Retorna void? Não é isso? Não, era nessa parte ali, eu que lembro, mas eu não. Porque eu não lembro da parte exata que ele falou na aula. Era o número do vetor. Gente, não tô sabendo qual que é a referência de um com o outro. Vou tentar achar aqui a parte do Dá uma olhada aí, que eu não tô lembrando o que vocês estão querendo dizer, não. Que o número... Inclusive, professor, a gente pode, quando for igual a null, igual no if, matriz, i, igual a null, a gente pode só colocar igual a null, não tem que declarar, não? Alguma coisa assim? Declarar, porque você já declarou, né? Matriz, você já declarou ela aqui em cima. O nu, na verdade, é como se fosse uma constante, né? Não é uma O variável. computador já sabe? Oi? O computador já sabe? Já Beleza. sabe. É porque não é zero, né? Porque, de novo, você não pode colocar matriz igual a zero. Não é zero. Zero é a primeira posição, né? A posição zero. Então, null é como se fosse vamos falar, como se fosse uma constante mesmo, né? Como se fosse um número nulo, né? A forma de se escrever nulo no computador. Ok? Beleza.
Você deve estar falando porque aqui eu tenho memória suficiente, né? Mas isso aqui é uma variável que eu declarei. Então, isso aqui só existe porque eu declarei. O null não. O null já faz parte do compilador. Ele já entende isso. Isso. Tá? Ok. Já é vamos falar, é uma constante da linguagem C. Certo? Ok. Beleza. Então, eu tinha preparado hoje a parte de string, mas não sei se pelo nível que vocês estão aí, acho que vai dar só a parte de string. Tá, vamos lá. Tem mais alguma dúvida, pessoal? Acho que dessa parte, não. Assim, em geral, não. Não, então tá. Deixa eu começar aqui nossa aula, então. Muito bem. Então, vamos fazer um exercício aqui rapidinho de string, um pouquinho de conceito também, né? Não há nada mais prático que uma boa teoria, na verdade. Belezinha, vamos começar aqui. Eu tinha preparado duas partes, a parte de string e funções. Vai dar tempo de fazer só string, né? A gente vai só até as 6, no máximo. Oi. Tipo, eu achei aqui, é lá no Realloc, que o professor falou assim, que se o tamanho, né, se a variável, né, aquela forma de uso mais comum, é variável igual tipo, asterisco, Realloc, aí abre parênteses, variável, vírgula, tamanho, se variável for igual a null, aí age como malloc. Quer que eu apresente a tela, na onde que ele falou? Ah, entendi. Não, faz sentido. Aham. É porque Ok. o realloc, né? O que você está fazendo? Você está pegando a partir do, né? No realloc, você tem que falar para qual variável que você vai realocar, não é isso? Certo. Beleza. Você fez um malloc, atribuiu o retorno daquele malloc, que é o endereço, para uma variável, certo? Ou seja, eu peguei lá naquela variável e aloquei o espaço de, por exemplo, 2 floats, ok? Certo. Se eu quiser realocar esse espaço, eu tenho que passar essa variável aqui para o realloc, não é verdade? Sim. Se eu não passar nenhuma variável para o realloc, né, você fala assim, ó, realoca para mim o equivalente a 3 floats. Aí o realloc, você tem que falar para o realloc o seguinte, para qual variável? Aí você fala, nenhuma variável não. O que ele vai fazer? Ele vai realocar para você, só que como você não passou para a variável, ele pega qualquer posição ali dentro da memória que tiver livre, que eu possa alocar 3 floats, que é a mesma coisa de um malloc, concorda? Mas como ele não teve um destino, ele vai Não é o alocar. destino, não é o destino, é a origem, na verdade, né? Que o realoc, a partir daquela variável, você realoca mais uma unidade. Se você não falou a partir de qual variável que você vai realocar, ele vai realocar a partir de qualquer posição da memória. Tá. Né? O Acho que destino, né, é a variável que recebe esse realoc, você vai ter que passar. Você não vai passar dentro da função realoc, ou seja, a partir daquela variável, já que ela é null, então pode ser a partir de qualquer posição da memória. Você não está falando a partir de qual posição você quer realocar, ok, acho que entendi. entendeu? Aí então é a mesma ideia do malloc, você concorda? Se eu der um malloc e pedir para alocar 3 posições, 3 floats na memória, ele vai pegar em qualquer posição que tiver livre. É a mesma coisa do realoc com o null. É como se, tipo, ele não faz por partes, ele só vai, tipo, viu a segunda posição, dá estante de memória, viu a primeira, dá estante de memória, dá a terceira, estante de memória, é isso? Você quer me falar? Isso. Porque o realoc é para você pegar uma posição de memória a partir de uma variável que já foi alocada, não é? Certo. Concorda? Se você, de novo, se você não falar para qual variável, né, a partir de qual variável que você quer realocar, ele pode pegar a partir de qualquer lugar da memória. Você não está referenciando para ele a partir de qual? Certo? Então ele pode pegar de outro variável. Deixa eu desenhar aqui que vai ficar mais fácil, quer ver? Ok. Vou aqui, ó, vou fazer o seguinte. Vou escrever resumido, tá? Malloc 3 vezes o tamanho de um float. Não tão resumido, senão vocês confundem, né?
Ah, boa. Deixa eu ver o que vocês estão vendo. Estão vendo o print. Beleza, quando eu fizer isso, o que ele vai fazer? Ele vai fazer o seguinte, vai vir aqui na minha memória, deixa eu desenhar uma memória grande aqui agora. Tá, então o malloc aloca para mim o tamanho equivalente a três floats, tá? Belezinha? Beleza. Então tá. Então vou falar o seguinte, cada posição de memória aqui é, sei lá, por exemplo, 8 bits e o float ele pega, vou colocar 4 bytes, tá certo? Então eu tenho que pegar aqui, ó, 1, 2, 3, 4 para o primeiro float. Tá claro isso aqui? Eu fiz confusão. Tá, Tá claro, né? Beleza. Aqui não tem o item que eu queria. Vou desenhar aqui na forma de uma reta. Então tá, aqui tem um float. Esse endereço. Deixa eu até colocar para baixo para não iniciar exatamente no primeiro endereço. Então aqui, ó. 1, 2, 3, 4, tá? Depois vou pegar mais 4. Então aqui, 1, 2, 3, 4. Vou precisar de mais, desenhar mais alguns aqui. Beleza, então vamos pegar aqui mais 1, 2, 3, 4. Então, basicamente, o meu malloc, né, ele vai pegar e vai alocar para mim todas essas faixas aqui que eu destaquei de azul, vocês concordam? Sim. Beleza? Então tá. Qual que era a pergunta mesmo, gente? Esqueci a pergunta. Era do. Quando é. Ai, meu Deus, a variável é null, aí ele realloc no realloc. Ah, beleza, ótimo. Então tá. O malloc, então, ele vai pegar e vai alocar para mim 3 posições de memória, certo? Sim. E ele retorna para mim o endereço inicial, não é isso? Concorda? Sim. Beleza. Então aqui, ó, eu vou ter um ponteiro, né? O que é um ponteiro? É uma indicação de onde é que isso começa. Então aqui, ó, o malloc vai retornar para mim esse ponteiro aqui, ó. Fala assim, ó, eu aloquei para você, ó, eu aloquei 1, 2, 3 espaço equivalente a um float, né? E o primeiro dele é esse aqui, que eu tô te apontando, certo? Isso. Beleza. Se eu fizer agora um realloc, deixa eu fazer até de outra cor aqui. Se eu vier aqui agora e fizer um realloc, eu tenho que falar a variável, né? Para qual variável que eu estou fazendo, que no caso, dá um nome aqui para essa variável. Vou chamar de P1, tá? O P1 vai receber isso aqui. Se eu fizer um realloc, eu tenho que passar duas coisas, né? A variável que eu quero, tá certo? A partir de qual variável, que seria o P1. E agora eu vou falar que eu quero realocar o equivalente a 4 vezes o tamanho de um float. Tá claro isso aqui? Certo. Beleza? Então agora o que ele vai vir? Ó, a partir desse endereço aqui, ó, desse ponteiro, né? Como é que você sabe que é esse endereço? Porque eu falei, ó, a partir do P1. O P1 é o ponteiro que retornou do malloc, que é esse elemento aqui, ó. A partir desse endereço, você vai realocar para mim o equivalente a 4 floats. Ou seja, eu vou pegar mais 4 endereços aqui, ó. Mais 4 não, né? Mais um. Esse ali, mais um float. 1, 2, 3, 4. Então, quando eu der o realloc, agora eu vou ter 1, 2, 3,
4 endereços que cabem o float, beleza? Quando eu quiser alocar mais um, eu tenho que colocar o total? Tipo, igual você falou, 4, aí você só realocou mais um. Isso, eu realoquei mais um. Eu já tinha 3, agora eu vou realocar 4. Aí você tem que colocar 4? Deixa eu abrir aqui. Realoque. Fui abrir uma nova aba que eu fechei a aba do Meet. Vamos pegar aqui, ó, realoque. Deixa eu ver a tela que vocês estão vendo. Verdade nenhuma, né? Se vocês conseguirem ver minha tela, vocês me falam aqui, por favor. Tá dando pra ver sim. Tá dando pra ver, já. Deixa eu ver. Acho que tá a tela errada. Tá a tela errada, é a outra tela. Tela inteira, tela 2. Beleza. Função realoc, né? Então você fala o ponteiro, né? Que você quer realocar. Repare que ela é um void, então não retorna nada, né? A partir daquele ponteiro e o novo tamanho, tá certo? E aqui até fala, aquela questão que o Leandro falou, se o ponteiro ele é nulo, ou seja, se esse elemento que você passar aqui for nulo, o comportamento é o mesmo do malloc. Por quê? Isso aqui eu estou tentando explicar. Tá, quando eu passo P1, então ele vai falar o seguinte, ó, a partir do P1 você aloca para mim 4 elementos do tamanho de um float. Então, a partir desse aqui, eu vou alocar 4, tá certo? Oi? Beleza. Beleza? Tá. Se eu vier aqui agora escrever null, o que ele vai fazer? Escrever null aqui, ó. Escrever de novo. Vou dar um realoc. A partir de qual elemento? Qualquer um, pode ser null. Quantos elementos você quer alocar? Eu quero alocar o tamanho equivalente a 4 elementos do tipo float. Tá certo? Certo. Beleza. Como você falou que o elemento inicial, né, a partir do qual você quer alocar é null, você vai pegar qualquer um da memória. Ao invés de pegar esse endereço aqui agora, que estava apontado pelo P1, ele vai pegar o primeiro que tiver vazio, por exemplo. A partir desse endereço aqui agora, eu não aloquei não. Então, a partir desse elemento aqui, ó, ele vai pegar aqui para baixo, mas o tamanho de memória é equivalente a 4 variáveis do tipo float. Seria a mesma coisa de eu dar um malloc, você concorda? Eu não entendi muito bem, não. Eu pegaria no primeiro lugar? Como assim? Porque, olha só, o realoc ele não aloca a partir de um endereço dado. Certo. Aqui é o endereço que eu dei foi o P1. A partir do P1, realoca 4 elementos. Ok? Certo. Beleza. Se eu não passar esse primeiro elemento, qual que é a referência dele para poder realocar? Pensa comigo. Qual que você acha que seria a referência dele? Eu ia falar, tipo assim, eu ia perguntar se podia preencher esses 2 primeiros ali e depois preencher 2 depois. Não pode, porque tem que ser contíguo, né? Tem que ser, tipo assim, o endereço de memória Entendi. contíguo, em sequência. Então, Professor, por exemplo, assim, Logo depois do azul, de qualquer forma, não? depois o quê? Do azulzinho ali, de qualquer forma. Mas esse aqui já está alocado, né? Tá, então a gente tá fazendo um novo real aqui. Tá. pode acontecer de, por Seria, tipo assim, exemplo, se ele pegasse desde o início?
Em vez de pegar do P1, ele pegaria, tipo, 4 posições float, só que desde o início? Isso, por exemplo. Só que desde o início, você vai começar lá no início da memória e vai ver, ó, a partir do início da memória, qual que é a primeira posição aqui que eu consigo pegar direto? 4 floats. Então, essa posição aqui que eu vou realocar, ok? Entendi. E o Ok. malloc? Agora me explica como é que o malloc ia funcionar se eu pedisse ele para pegar 4 floats. De onde é que ele ia começar a buscar? Da primeira posição também? A mesma coisa, não é? No calloc, não? No No calloc. Calloc também, a mesma ideia. Ah, tá. Ok. Então você está vendo que, tipo assim, aqui que eu queria chegar. Se eu colocar o null, ele vai começar a buscar da primeira posição da memória. Então, é o mesmo comportamento do malloc. Beleza, então. Ok, deu Beleza? pra entender. Quando eu coloco o endereço, por exemplo, P1, ele não precisa nem buscar, ele já vai direto. Ah, a partir do P1 aqui, que já está alocado, pega mais 4. Certo? Beleza. Beleza. Então, por isso que quando eu coloco o null aqui dentro, tem o mesmo efeito do malloc, igual está falando aqui na descrição. Tá certo? Certo. Professor, Aí aqui está até falando, ó, deve ser previamente alocado, né, para você usar essa função, por um malloc, calloc ou realloc, né? E não pode ter sido liberado por um free, beleza? E o novo tamanho aqui, a gente coloca o novo tamanho total, ok? Ok. Beleza. Deixa eu ver se tem um exemplo aqui. Eu acho que... professor, o Diogo perguntou se, neste caso, os primeiros valores alocados no malloc, se eles vão ser perdidos. Não. É exatamente por isso que a gente usa o realloc, tá? Esses valores aqui, eles vão ser mantidos. Ah, sim. Beleza? Então tá. Mais alguma dúvida? Na verdade, tem do Alisson. Ele pediu para você explicar o que que ele tem que fazer na questão 3 da aula 13. Questão 3 da aula 13. Aquelas eu nem vi a aula 13 ainda. Exatamente, é para ter, tô todo esperado. Gente, não, eu vou fazer amanhã, né? Normal, vai ter que mais um sábado aí. Ô, glória. Essa aqui, 3. Alterne a 3, né? Que o Alisson falou. É a 3 da Eu dei uma aula. olhada no exercício. O melhor que está aparecendo aí, que se você fizer o 1, que é o grossão, que é do direito, o 2, o 3, você vai ter que só ir alterando. Né? No geral, você só pega o 1 e vai aprimorando ele, pelo que está aparecendo. Tá. Só para falar, como eu saí, né? Eu só estou agora no chat aqui, né? Se por acaso alguém mandou antes, só estou com o do Diogo, tá? A primeira coisa que tem aqui no meu chat é: então os valores contidos anteriormente no malloc vai ser perdido. Se vocês tiverem mandado antes, vocês me avisam, por favor, para a gente. João Vitor, lá atrás, ele tinha perguntado se no exercício 4 se tinha que imprimir as 3 notas de cada aluno também. Tá, vamos aqui por partes. Faça um programa para leitura via teclado dos dados de um aluno. Os dados a serem guardados na estrutura aluno são nome, curso e idade. Ao final, imprima as informações na tela. É simples, você vai, né, basicamente. Estrutura é o quê? Basicamente um tipo de dados que a gente cria, né? Você pode colocar ali dentro diferentes variáveis. Por exemplo, eu posso agora criar uma variável do tipo aluno. Repare que aluno não existe, né? É uma variável que eu meio que estou criando esse tipo agora. E essa variável ela vai ser o quê? Ali dentro dessa estrutura, ela vai ter uma string com o nome, uma string com o curso e idade pode ser um int, né? Concordo? Não precisa ser float para guardar a idade. Ninguém vai falar que tem 17,3 anos, né? Então, ali dentro dessa variável aluno, eu tenho lá nome, curso e idade. Então, você criou essa variável e leu os dados, no final você foi só imprimir. Tá claro isso aqui? Não, porque eu não assisti a aula, então não sei como é que faz um negócio heterogêneo. Então eu não vou nem comentar a respeito. Beleza. É tipo assim, imagina um vetor.
tá? Um vetor com 3 posições. Um vetor de int. Então, eu só posso guardar ali dentro o int, não é verdade? Sim. Estrutura é um tipo que você pode guardar, igual você já acabou de falar, tipos heterogêneos. Eu posso ter ali 3 variáveis, né? Ao invés de igual no vetor de 3 elementos, as 3 terem que ser do tipo int. Numa estrutura, falando muito grosseiramente, eu posso ter, igual eu falei, uma string que eu vou chamar de nome, um outro tipo string que eu vou chamar de curso e um tipo int que eu vou chamar de idade. Ok? Ah, tá. Agora fez sentido. Tá. Essa que é a ideia, tá? Muito bem. É igual eu falei, né? O que é estudar? Ah, eu sei para que eu uso agora uma estrutura do tipo int. Só que vocês não sabem como é que eu declaro, né? Que é a sintaxe. Então, vai lá e estuda agora a sintaxe. Como é que eu faço? Como é que eu falo para o computador que aquilo ali é uma estrutura? Como é que eu acesso esses elementos, né? Se é isso, aí vem para o exercício. Vamos ver que é bem simples. É basicamente aqui, declarar a estrutura, ler os dados e atribuir ali aos elementos. É isso que vocês vão fazer, tá? Muito bem. Considere a mesma estrutura definida anteriormente. Então, para fazer o 2, tem que fazer o 1. Acrescente à estrutura um vetor com as notas das 3 provas feitas pelo aluno. Calcule sua média e diga se ele foi aprovado. Muito bem. Estrutura, né, como eu falei, é um tipo de dado heterogêneo que pode guardar outros tipos básicos. Então, se ele pode guardar um int, ele pode também guardar um vetor de int. Então, dentro da minha estrutura aluno, eu vou ter um vetor lá com 3 elementos. Na verdade, int não, né? Eu acho que para guardar nota de prova é melhor float. Nota é float, não pode deixar do 5,60, por exemplo. Eu acho que ninguém vai querer arredondar 5,9 para 5, né? Isso é verdade. Isso é verdade. Beleza. Então tá, então ali dentro daquela estrutura eu posso ter também um vetor. Então dentro da minha estrutura alunos que eu vou criar um vetor float notas 3, belezinha? Aí de novo, vou pegar os dados das notas e guardar dentro dessa estrutura. Depois vou pegar as notas, guardar dentro da estrutura e fazer uma média. Tá certo? A ideia tá clara? Sim. Beleza. Quem foi que perguntou da 3? Porque, igual eu falei do chat, meu aqui sumiu. Quem perguntou? Fui eu, professor. Alisson. Então tá, Alisson. Questão 3. Altere esse programa aqui que a gente fez na 2 para que leia as informações de N alunos. Imprima a média de cada aluno e a média geral da turma. Beleza. Então, a gente criou uma estrutura para um aluno, confere? Não é isso? Sim, isso. Então tá. Maravilha. Quando eu tenho uma variável float notas, eu posso guardar quantas notas? O tanto que o usuário pedir? Em uma variável só? Float notas? Ah, não. Quantas notas? Uma. Beleza. Se eu quiser guardar, Alisson, 3 notas, quais seriam as opções que eu poderia fazer com essa variável? Quais opções eu teria para guardar 3 variáveis de notas? 3 notas, por exemplo. O que eu poderia fazer? Considerando que essas notas são de um mesmo tipo, né? Float, a gente cria um vetor de float. Escrito, por exemplo, notas. Aí um vetor. Aí eu armazeno. Poderia ser um vetor, né? Ia ser até mais fácil do que criar nota 1, nota 2, nota 3. Beleza? Quando eu estava fazendo isso, ainda estava com um computador ruim, aí eu testei e até deu certo. Mas quando eu quero pegar, ler, né, ver, imprimir, a posição 2 do vetor, por exemplo, o segundo elemento do vetor. Tá, deixa eu só te interromper, Vitória. Eu já volto em você, só para não perder a ideia aqui, tá? A gente já volta na sua dúvida, tá? Beleza, então vocês me falaram que se eu quero guardar 3 notas, eu crio um vetor com 3 floats. Beleza. Na 1 e na 2 eu não guardei a nota de um aluno? Isso. Se eu quiser guardar a nota, vamos falar que esse N é 3 agora. O que você acha que eu vou fazer? Para um aluno, eu criei lá uma variável do tipo aluno e guardei a nota de um aluno. E agora, se eu quiser guardar para 3, o que eu vou fazer? N alunos? Beleza, mas como é que eu crio N alunos? Você cria um, igual a gente fez para float.
que eu vou criar agora? Professor, o que eu faria? Eu teria um ponteiro de ponteiros no meu aluno, aí esse ponteiro dentro dele teria a quantidade de alunos. Peraí, tem nada. Tem nada de ponteiro aqui ainda não. Vamos lá. Se eu quero guardar uma nota, eu uso uma variável float chamada nota. Se eu quero guardar um aluno, eu crio uma variável do tipo aluno. E se eu quero guardar para 3 alunos, o que eu faço? Boa. É só você criar um vetor de alunos. Na 1 aqui, a gente criou um novo tipo, né? Eu falei para vocês. A gente criou uma estrutura. A estrutura é como se fosse um novo tipo de dado, do tipo aluno. Como o aluno é um tipo de dado, ele também pode ser um vetor. Então, eu vou ter um vetor de alunos. Cada vetor de alunos ali tem dentro dele um vetor de notas. Então, para cada posição do vetor de alunos, eu vou acessar uma posição do vetor de notas. Ficou claro aqui, Alisson, a ideia? Ficou. Beleza. Então, você vai criar um vetor dessa variável que você criou aqui, dessa estrutura, na verdade, né, que você criou aqui na questão 1. Tá certo? Mas no caso, eu vou ter que imprimir os dados do aluno, por exemplo, eu peço o nome dele, o curso dele, a idade dele, tudo isso eu tenho que imprimir. Eu tenho que a 3, eu vou fazer o exercício 1, o 2 e o 3 ao mesmo tempo. Tipo isso? Isso, tipo isso. Tudo basicamente pode, né? Se quiser, pode fazer no mesmo programa. Ah, entendi. Aliás, né, não sei como é que o Leandro vai cobrar, mas seria a ideia de você ir refinando o mesmo programa, tá certo? Eu acho melhor até vocês fazerem, começar a dar um Ctrl+C, Ctrl+V, você tem que copiar tudo na mão, né? Faz o arquivo da questão 1, depois você vai usar aquele arquivo, né? Salva como, faz a questão 2, e assim por diante, tá? Fica melhor assim. Tá. Beleza? Porque Valeu. você bota um arquivo lá, às vezes... Opa, o aluno mandou só um arquivo, né? Executa lá, a gente não vê às vezes. Obrigado. Beleza, Alisson. A questão 4, só para falar, é acrescente um procedimento ao exercício 3 que ordene a estrutura de alunos em ordem crescente da média das notas. Ao final, imprima todas as informações na tela. Então, você tem lá uma estrutura com, por exemplo, 3 alunos, né? Se você tem as médias das notas, dentro daquela estrutura ali, muda os alunos e coloca o primeiro aluno que tem, estou falando em ordem crescente, menor nota, o segundo aluno que tem a segunda menor nota e o terceiro aluno que tem a maior nota. Porque o meu exemplo só estou usando 3 alunos, tá certo? Entendeu a ideia? Sim. Beleza. Então, nada de ponteiro aqui. Não precisa de ponteiro nessa questão. Aliás, só se vocês quiserem, né? Ok? Dá para fazer tudo sem ponteiro. Ok? Beleza. Eu não entendi. Vai inventar? Inventar de usar ponteiro, professor. Inventar. Pode. Agora, depois que sabe usar ponteiro, dá para usar para quase tudo. A Vitória estava falando um exemplo lá, Vitória Helena. Como é que era o seu exemplo? Te interrompi. Não, eu ia perguntar se, por exemplo, se fosse 3 alunos, eu ia ter que criar um vetor de alunos, aí dentro desse vetor vai ter um vetor do aluno 1, um vetor do aluno 2 e um vetor do aluno 3. Uhum. É tipo isso? Isso, exato. Então, você tem alunos 1, vocês vão ver lá que vocês usam ponto para acessar cada um desses dados aqui dentro do aluno, né? Por exemplo, aluno 1, ponto nome. Aí eu consigo o nome do aluno 1. Aluno, entre colchetes, 2, ponto nome. Aí você pega o nome do aluno de índice 2. Como notas vai ser um vetor dentro de outro vetor, né? Então a gente teria, por exemplo, alunos 0, ponto, nota 0. A nota 0 do aluno 0. Aluno 0, ponto, nota 1. A nota 1 do aluno 0. E assim por diante. Tá, entendi. Então, você precisaria de um for para passar pelos alunos e para cada aluno você precisaria de outro for para passar pelas notas ali. Sim, entendi. Certo? Tá. Agora você desenhou, né? Obrigada. Agora eu entendi mesmo. Não, tá. Mais alguma dúvida? Mais algum, pessoal? Acho que não, professor. Beleza. Eu ia começar a parte de strings,
Mas eu acho que eu não vou começar não por causa do horário, falta só 20 minutos, senão eu vou ter que... Já viu coisa pior, professor. A string ficou lá atrás. Pois é. Então foi bom que a gente tirou dúvidas aqui, tá certo? Tem Se você mais... quiser, você podia disponibilizar esse slide pra gente, string. Como é que é? Você podia disponibilizar esse slide de string pra gente. Disponibilizo também. Na verdade, os meus slides, eles têm como base aquele livro lá. Então, assim, o livro tem bem mais coisa, né? Mas eu posso disponibilizar, sim. Eu coloco lá no material para vocês, tá certo? Mais alguma dúvida? Acho que não, professor. Você responde e-mail no final de semana? Sim, quando possível, sim. Às vezes eu demoro, porque geralmente eu respondo e-mail dia sim, dia não, porque senão a gente fica só respondendo e-mail. Não consigo. Que dia que é o sim, que dia que é o não, professor? Oi? Que dia que é o sim, que dia que é o não? Só pra Geralmente é saber. segunda, quarta e sexta que eu respondo e-mail, mas, por exemplo, na quarta eu não respondi, então eu responder hoje, né? E se acumular, eu respondo no final de semana também. Então vocês vão mandando lá, se eu não responder, fica calmo que uma hora chega lá. Beleza, ok. Obrigada. Mais alguma dúvida, pessoal? Acho que não. Talvez na semana que vem, quando eu já tiver visto essa aula 13, eu vou ter. Bom, assim, Exatamente. e essa aula aqui, deixa eu interromper aqui, agora vai virar mais uma conversa.